Salve galera! Estamos começando aqui mais um podcast Deu Bom Brasília, o podcast que é a cara de Brasília. Hoje recebendo essa dupla aqui. Eu posso chamar de jornalistas gastronômicos? Pode, claro. Pode? Jornalistas gastronômicos aqui, vocês vão ver nos melhores restaurantes fazendo as melhores críticas ou não, né? Depende deles, depende dos pratos. Talvez seja o nome mais, nobre que a gente possa ter, jornalista. Gastronômico, Aí, viu que legal? Dentre todos os nomes que dão pra gente, esse é o mais legal. Estamos aqui com a Lulu e com o Max. Aí. Vamos hoje falar sobre muita coisa sobre restaurantes, né? Sobre comida, gastronomia, meter o pau nos restaurantes. Essa é a especialidade da Lulu. Ou não. Vamos ver o que vai rolar. Não é mais minha especialidade. E antes eu queria agradecer aí o apoio que a gente tem aqui para gravar esse podcast. Agradecer o pessoal aí da Prego Music, vamos ver se eu vou lembrar todos agora. Prego Music, da Etc. Comunicação, Cultura em Movimento, Artworking, Rodac Comunicação Criativa e... Acho que foi tudo. Eu espero ter sido. Dessa vez eu acho que foi tudo. Qualquer coisa edita, né? Depois a gente coloca. Então agradecer essa galera aí que tá fazendo esse podcast rodar, né? Rolar. E também vamos começar aqui com a nossa frase do dia. Põe aí na tela. Será que essa agora é mais motivacional que a outra? Vamos ver. É tipo o biscoitinho da sorte. Isso. Vou tirar essa daí para ficar melhor a visualização da frase do dia que o nosso querido filósofo Rodak. Eu não, só pego. Deixa eu encher a tela aí também. Nenhum obstáculo é grande para quem desiste. Lendo de novo. Nenhum obstáculo é grande para quem desiste. Essa é a nossa frase motivacional de hoje. Eu queria que vocês comentassem ela. Primeiro que vocês primeiro acham. que é a nossa cara. Exatamente. É uma frase desmotivacional, na verdade, né? Não, é só contra a positividade tóxica. Exatamente. Temos que ser realistas. Eu né? sou inimigo 1 da positividade tóxica. Essa história de também. que todo obstáculo deve ser vencido e é um aprendizado, não é não. Não é. Às vezes é só a hora de desistir mesmo, Exatamente. embora e fazer outra Às coisa. vezes é um sinal, né? Fala É um assim, sinal. ó, Eu entendo fica que é um na sinal. sua aí. Não se mete nisso. Senão... Mas a capacidade de parar algo que não tá dando certo, eu acho que é um sinal de maturidade. Essa história de Super. tenho. Sim. Inclusive, talvez seja um sinal. Se o obstáculo tá realmente tão gigante, será que é pra você estar fazendo isso mesmo? Exatamente. Às vezes a vida não é só vencer. Às vezes é parar, olhar, respirar e falar... Aqui eu não vou me meter, vou pro outro lado. Rapaz, Isso. é isso. Às vezes... A omissão... Às vezes é o que a gente tá falando mais cedo do quiet quitting. Às vezes você só vai ali de boa desistindo mesmo. Isso, Exatamente. E vai avaliando. Eu acho que uma outra oportunidade pode até aparecer. Às vezes desistir é uma vitória. Nossa, Vou botar essa na próxima vez. Vai ser, a próxima frase aí, desistir também é uma vitória. Mas é verdade. E é isso, galera. Vamos pedir pra vocês aí seguirem a gente, curtirem, compartilharem @Deu Bom Brasília no Instagram, no YouTube. E você que quer patrocinar, a gente tá sem patrocinador, tá sem apoiador. Apoiador a gente tem, né? A galera aqui que eu falei, mas sem patrocinador. Se você quiser patrocinar a gente aí, manda aí um e-mail pra deubombrasilia@gmail.com. Manda um direct também no Instagram. E vamos conversar, galera. A gente tá precisando aí a gente tá começando aí já do zero, né? Fazendo esse humilde trabalho aí pra vocês de diversão, de cultura, de entretenimento. Apoie a gente, que a gente vai gostar. Beleza? Vamos conversar aí. Então vamos começar aqui o nosso papo. Eu quero saber de vocês, assim... Vamos começar pelo começo, né? De onde vocês são? Vocês são daqui de Brasília. Vamos começar pela Lulu primeiro. Se apresente, dê suas credenciais. Bom, meu nome é Luísa, na verdade, mas todo mundo chama de Lulu. E Peters por causa do meu sobrenome, né? Peters, fica a critério. Porque é alemão, na verdade. Então, cada um fala, americano? Pronuncia do jeito que quer. Mas do Lulu é bom falar que é Luísa, senão vira oi Luana, oi Luciana, oi Ludmilla. Mas eu sou nascida e criada aqui em Brasília, cria mesmo de Brasília, candanga quase. Nasceu onde? Quando eu morei muitos anos no Lago Sul, né? Cheguei a morar no iniciozinho ali na Asa Sul. Rica. Burguesa. Ironicamente, quem é de Brasília das antigas, eu conheço histórias nos anos 80. Nos anos 80 o Lago Sul já estava até mais assim, mas tinha áreas desertas lá. Eu conheço gente que trocou terreno no Lago Sul por um Fusca. É mesmo. Por uma kit no Guará, porque valia mais a pena. Então meus pais financiaram assim, ad eterno, né? Uma casinha que era pequenininha. E aí
você sente quando seus vizinhos moram diferente de você. Mas pra minha mãe era importante isso, ter um jardim, ter piscina, Sim. então assim, riquíssima, né? Um privilégio ter uma Sim. infância daquelas. Não era como os outros vizinhos, em termos de poder aquisitivo. Mas tinha uma piscininha ali. Pô, uma piscininha, o jardim, era dessas de moleca de ficar correndo na rua. As crianças brincavam muito na rua, né? Então a minha rua tinha muitos adolescentes, diferentes faixas etárias. Eu tenho 2 irmãos também, faixas etárias. E então brincava todo mundo junto, de pique-esconde e tal. Foi bem bacana. Mas na gastronomia eu comecei na era blogger mesmo. Blogão. blogspot.com.br e não tinha nem o BR. E eu comecei Tá, com mas- um blog chamado O Melhor e o Pior de BSB. Mas você já tá muito na frente, eu quero saber como é que foi sua Nossa, infância, sua minha adolescência, é vida, muito lógico. A gente vai buscar lá de trás a pra gente gente vai falar sobre ir os subindo. traumas freudianos Sim, também. vamos aqui é quase um. Adoro psicanálise. Exatamente. Mas foi uma infância muito bacana. A adolescência já não tanto, porque, assim, eu sempre, ironicamente, quando eu vejo, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu sofro de depressão e tomo um antidepressivo, né? E eu sou a deprimida mais alegre que eu conheço. Porque, Eu ia falar isso, nem parece, né? Porque tá toda. Não, mas eu acho espoleta. estranho. Eu acho estranho quem não toma remédio hoje em dia. Errado é quem não Deus toma, né? Assim, que tipo de psicopata você é? Ela tá vivendo no século Ela tá achando que tá tudo Brasil, certo, né? De cara limpa. Nos Exato. pós-governo. Faz assim, sentido, meio é. doido, se você não tá no antidepressivo, você tem Não algum acredito. problema. Mas assim, a minha adolescência já foi um pouquinho, mas é porque todo mundo, né? E naquela época a gente nem chamava de bullying. Você ia ser sacaneado Sim. e humilhado na escola por algum motivo. Isso aí criava caráter. Mas eu só estudei em colégios muito bons, eu era mais nerdzinha, mas tinha TDAH, então eu adorava algumas matérias, era excelente em exatas, aquele fracasso, e não tinha aula particular que me salvasse, né? Eu sou. Puxa um pouquinho o microfone pra Tá meio longinho, mas será que eu consigo prender ele aqui? Vou invadir aí. Entra aí, vou entra invadir aí. O Neto, eu esqueci de apresentar o Neto. Pois é. Tá. Ele participa também, ele é operador aqui, ele participa com a gente também aqui. Esse microfone, eu não animei o microfone o suficiente. Ele Tá meio broxa. tá meio broxa. Eu não sei se o podcast pode ser um Não. para maiores. Porra, Tem aqui a gente censura? pode falar tudo. Pode falar tudo? Eu Pode. acho mais aqui, ó. Só rolar papo agora comigo e com a sim, Luísa se eu puder sou- falar tudo. Se não puder, a gente nem vai. Eu acho que a gente tem pouco pode falar de filtro de tudo, certas né? né? De uma certa maneira, a gente não tem tanto filtro. E o fato de nós dois, eu tava falando de TDAH, ele também é, E eu acho que eu também sou, eu não sou diagnosticado, mas eu acho que eu a sou. gente emenda um assunto no outro. Eu só fui diagnosticada agora, depois É? dos 40. Eu acho que Que eu sou também, bizarro. porque eu sou meio aéreo, assim. Troco um assunto, de repente tô falando de outra coisa. Eu acho que é mais assim, hoje em dia já se sabe mais informações. Quando eu era criança, eu já sacava que tinha alguma coisa errada. Na adolescência, eu cheguei a comentar com a minha mãe. Só que era um transtorno de menino atentado, de menino Sim. bagunceiro. Não tinha TDAH, né? Era tipo. Não tinha, era a hiperatividade, era o foco, e você tinha que ir mal em todas as matérias. Não existia você ser excelente em inglês e em português, porque hoje a gente sabe que é capaz de ter hiperfoco quando a gente gosta, quando tem interesse e mantém nosso cérebro ali. Mas é quase assim, é um cérebro que não cala a boca, né? Esse é o sofrimento do TDAH. Porque Pensando o tempo todo. Mas sobrevivi. Inclusive, eu sou muito criativo, acho que é até por causa do TDAH. Porque eu vivo pensando em coisas diferentes. Durmo pensando, tomo banho pensando em coisas diferentes. Então, eu brinco é que meu cérebro tá sempre fritando. Ativo, É uma fritação eterna, assim. Nunca cala a boca, tá sempre. Exatamente. Mas eu acho que, olha, de verdade, daqui a alguns anos eu acho que vai deixar de ser considerado um transtorno e vai ser considerado simplesmente um tipo de funcionamento cerebral, porque estão mostrando que a subnotificação e subdiagnóstico é absurdo. Agora está se vendo uma parte absurda da população com sintomas e com essas características em comum. Ao mesmo tempo que a gente tem muita dificuldade para certas coisas rotineiras e para concentrar, extremamente criativos, dificilmente tem um problema na hora de inventar um roteiro, pensar numa cena. A gente é muito visual também, né? Então, Eu não considero como se fosse um defeito, né? Não. Eu também Não. hoje em dia não. E a história do hiperfoco ajuda muito na hora que você tá produzindo, assim, algo que você consegue ter hiperfoco. Sim. Nossa, você consegue deslanchar. Deslancha, exatamente. Vai embora. Eu acho que o problema é mais porque a nossa sociedade
é muito excludente nesse sentido. A gente está com um sistema educacional, cara, tão desatualizado. Meu Deus, professor e quadro. E até em escola Provinha. particular, às vezes eles tentam mais, põem equipamento eletrônico, mas a abordagem é muito entediante, né? E se você tem uma mente inquieta e que você capta rapidamente. Você faz hiperfoco, aí capta rapidão o que o professor falou. E aí, quando você não entende, não tem outras formas, ele não pode, né, te dar atenção, não tem não tem inovação, né? Sim. Pra você captar o conhecimento. E aí você formou na área de... Qual foi a área que você se formou? Ironicamente, eu fui para a faculdade e formei em Direito. Eu sou bacharel em Direito, com habilitação em Direito Internacional Comercial. Mas já no meio da faculdade, eu não... Aí, o TDAH, né? No meio da faculdade eu saquei que já não... Eu gosto muito de justiça, o senso de justiça, né? O senso da lei, a lei servir. Eu gosto muito da ideia de coletividade, da cidadania. Então você se decepcionou muito nessa área. Exatamente. A prática não tinha nada disso, nada. E aí eu já fui ficando insatisfeita, mas era uma faculdade particular. Minha mãe falou, por favor, continua, eu já paguei até aqui, pega o diploma. Na cabeça dela era essa coisa, né? Pega o diploma, termina, faz um concurso qualquer. E não era assim, né? Eu comecei a ficar bastante descontente no final, aí prestei vestibular para artes cênicas, porque na verdade eu sempre mexi com teatro quando era nova e adolescente, e fiz 2 anos de artes cênicas na UNB. Tá descobrindo coisas aqui, né? Eu já comentei isso, amigo. Artes cênicas? Nunca comentou. Nossa, que aleatório. Hippie do teatro. Total. Mas foi muito legal, porque justamente assim, a minha mente ficava fervilhando. Aí eu terminei Direito, concluí, e aí fui trabalhar com jornalismo meio que acidentalmente. Era o meu conhecimento jurídico com uma boa comunicação. Aí eu comecei a fazer assessoria de comunicação corporativa para uma associação de procuradores e tudo mais. E aí eu fazia colaboração, aí já tinha o blog, aí já tinha escrito para revistas. Aí eu falei, cara, vou juntar aqui. Eu sei que todo jornalista odeia isso, né? Porque no final das contas é aquela súmula do STF, do STJ, STF. Do que você tá falando? Que autoriza, você pode tirar um registro de jornalista sem ter feito a faculdade de comunicação e jornalismo. Isso. Eu sempre achei também uma coisa muito perigosa. No meu caso especificamente, eu não devo nada a ninguém, porque eu adoro escrever. Então foi com muito respeito e já com uma experiência mesmo, alguma bagagem de jornalismo. Que eu fui, de fato, pedir esse meu registro junto ao Ministério, na época, Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, eu tenho uma carteirinha de jornalista também. Legal. E essa vontade de escrever sobre comida, como é que apareceu? Você já escrevia de tudo ou você já sempre foi direcionado? Isso foi bem antes, na verdade. Eu tinha acabado de casar, fui morar junto, né? Que na verdade foi meu marido durante 12 anos, pai das minhas 2 filhas mais velhas. E ele cozinhava muito bem. Depois se tornou chefe de cozinha. E eu vim de uma família que tem uma certa obsessão por comida. E era uma coisa muito legal. Como eu falei, anos 80 as pessoas não entendem. A gente não tinha uma economia aberta. Não tinha produto importado aqui. Então era o ketchup que tinha. Eram umas coisas assim bastante limitadas. E aí a minha mãe, por exemplo, tinha uma amiga que era casada com um diplomata. Aí voltava de viagem, trazia uns negócios assim na mala, caviar desse tamanzinho. E a minha mãe sempre me deu pra provar. Então, e eu nunca tive medo. Eu nunca entendi essas pessoas que falam assim, não vou comer sushi. Por quê? Porque eu não conheço e é cru. Ponto final. Eu falei, nem experimentou. Caraca, e eu sabia. Eu falei assim, eu tenho certeza que eu vou amar sushi. Aí lá em 2007... eu comecei a escrever e o meu blog se chamava O Melhor e o Pior de BSB. Porque eu queria falar das coisas boas e ruins de cada restaurante, às vezes o melhor prato. E foi muito marcante, porque naquela época tudo era só crítica jornalística praticamente paga, né? Os jornais não entravam em conflito, não faziam uma avaliação isenta, né? Os colunistas ou os jornalistas. Então, deu uma bombada na época. E era pré-smartphone ser tão popular. Então, eu literalmente escrevia. Eu nem acredito que foi um dia desses. Não tinha foto. Foi ter foto um pouquinho depois, mas tinha uma ou outra foto. Era descrevendo o molho, descrevendo o ponto do risoto, se estava certo, se não estava. Era uma narrativa inteira, uma resenha, né? Era uma resenha mesmo.
E aí foi pegando, teve épocas que eu desanimei. A mesma decepção com o direito lá rola também uma decepção com a gastronomia. As práticas são muito diferentes da teoria, né? Ficava aquela coisa, eu fiquei super feliz quando começaram a me convidar para ir nos lugares e comer de graça. E aí? Mas Bom, ao né? mesmo A parte tempo, boa. mas aí eu ficava assim, caraca, velho, eu não posso fazer propaganda disso aqui. Porque se eu tivesse pago por isso, eu ia estar muito pé da vida. Eu já teria falado no meu blog. Aí entrei um pouco nesse conflito, falei pra galera, não precisa me chamar mais não. Mas já curti muita coisa boa, graças a isso, e as assessorias que abriram essa porta, né? E perdi um pouquinho o bonde ali na entrada do Instagram. Tinha uma certa preguiça, porque não é... O foco não é escrever, né? Sim, era o foco foto. muito mais na foto, e eu sempre realmente gostei mais de escrever mesmo, jornalisticamente. E você, Max? Fala um Eu- pouquinho de você aí. Então, diferente da Luísa, que teve uma infância burguesa, minha família inteira é de Planaltina. Eu nasci e cresci lá. Eu sou de Sobradinho. Então tá ali Vizinho, perto, tá vizinho. E aí eu só passei a ter uma vivência mais de Brasília mesmo, de plano piloto, quando eu tava fazendo faculdade de jornalismo. Então, no meio da faculdade, eu vim morar na Asa Norte. E daí, desde então, eu passei a ter essa vivência mais brasiliense, digamos assim. Porque quando você mora numa cidade satélite muito distante, igual a Planaltina você vive aquele ecossistema local. Você vai no máximo até Sobradinho. Você não Que é mais... então, o pessoal de Planaltina, quando vai sair pra alguma coisa, vai pra Sobradinho. vai pra Sobradinho. Você fica ali naquele ecossistema mais bem regional mesmo. Então, quando eu passei a morar aqui, na Asa Norte... Nossa, foi uma descoberta de mundo, mundo, assim, né? tipo... É assim que as pessoas viviam o tempo inteiro? Eu fiquei, gente, elas fazem isso todo dia da vida delas, assim, tipo, descer, encontrar as pessoas no Pilotis, tipo, conhecer um restaurante descoberta, novo. né? Uma descoberta, parque da cidade, assim, aproveitar a chão do lazer. Quando você mora numa cidade satélite igual a Planaltina, você não tem esse tipo de lazer. Por mais que seja gratuito e Hoje até acessível. tem, né? Hoje melhorou muito. Hoje tem mais. Hoje a cidade... Dá pra viver lá dentro mesmo. Dá pra viver lá dentro, tem bem mais coisas pra fazer, assim, e de estrutura de cidade mesmo. Mas ainda tem a questão da acessibilidade, né? Pra chegar lá, pra ir e voltar, Que é... ainda é longe, ainda é demorado, ainda tem engarrafamento, então... Rapaz, eu ando muito de ônibus, né? Eu vou pro trabalho, volto de ônibus. Às vezes eu pego Planaltina, porque eu desço ali na parada ali na BR e vou pra casa, desço em Sobradinho. Chegando na parada que eu desço, às vezes eu pego um engarrafamento ali, que o pessoal vai pra Planaltina, chega o pessoal desanima, assim, fala, nossa, vou chegar 9 horas, vou chegar 10 horas em casa. Isso. E aí a faculdade... É triste. o que me fez vir morar na Asa Norte foi exatamente isso. Porque eu saí de lá pra fazer faculdade no fim da Asa Sul, à noite, pra depois voltar pra Planaltina. Nossa, foi um rolê, assim. A faculdade de jornalismo... 4 anos, 2 anos eu fiquei nisso. E aí, nos 2 cansativo. anos finais, eu falei, cara, não dá mais não. Vou precisar dar um jeito. E aí fui pra Asa Norte. Vocês querem cerveja, gente? Eu Cervejinha? aceito. Paga pra nós aí. 2, 3. 3. 3. Eita. A gente já vai chumbado pro evento. É bom. Já chega alegre, fazendo os vídeos. Continua. Aí conheci. Esse ASMR vai... Não é? Foi sincronizado. E aí eu descobrindo mais Brasília, mais... Gente, eu fui tosca, eu tô A tomando na vivência? lata, porque meu aqui tem água ainda, tem problema? Não, tem Não, problema. é, mas você tá tomando... Eu quiser sou um muito mais copo. baixo que vocês. Vai furar aqui, ó. Pronto. Não consigo, acho que eu morro se eu tomar cerveja assim rápido. Tomava na juventude, quando eu Não era universitário, gostava, eu fazia. Batia rapidinho, né? O universitário é Pressão, pobre, você não tem dinheiro pra gastar muito, então tem que ficar Exatamente. louco Rápido e barato. Rápido e barato. Exato. Até quando tem dinheiro, quer ficar louco o mais rápido, possível. é. E... Uma das vivências, inclusive, que eu descobri vindo morar na Asa Norte era o famoso bom e velho Piauí, que era onde a Piauí, cerveja era barata, você ficava louco. Você fez encontrava a faculdade galera. aonde? Na Unip. Na Unip. E aí me formei em jornalismo lá em 2012. Tem o pôr do sol também, né? Que a galera vai muito. Então, Pôr do Sol Mas É muito UNB. é muito UNB. É a galera das da UNB. cênicas da UNB. É a galera mais roots, digamos assim. Não, e é pela proximidade, né? Na Sim. 408 Isso, Norte, a mais UNB perto. tá logo ali É. embaixo. A galera da Unip, da UDF, da UPS, toda descer ali pro Simpsons Piauí. ali. E os Simpsons, Simpsons, né? na 6. Aham. Também era bate
ponto lá quase todo dia, digamos assim. Mas, e aí, formando em jornalismo aqui, conhecendo mais a cidade, você vai descobrindo essas nuances, assim, de coisas de lazer, incluindo a gastronomia. Sim. Mas não foi assim que eu descobri o gosto de trabalhar com a comida. Porque, apesar de a comida estar muito presente na minha criação, minha família é do Rio Grande do Norte, então muita comida boa, muita comida temperada, muita comida regional de lá, mesmo eu nascido aqui. Mas eu não era criança que comia de tudo, eu era criança chata. Eu, Enjoadinha. super enjoado, não comia quase nada, não tinha vontade de descobrir nada. Nossa, gente. Era assim, muito regional mesmo a minha alimentação. E aí O que quando... você gostava de comer assim? Quando... Ai, cara, carne de sol, baião de dois, arroz de leite. Mas era enjoado, mas era um enjoado também, né? Não, é Alto enjoado nível, top, Que a minha mãe era do Maranhão, fazia cabeça de galo, que é uma sopa ralíssima que ela fazia. Puta. Mas era ovo pochê, eu fui descobrir depois que era chique, era ovo pochê. Mas era uma sopa rala. Então, pra caramba. isso eu gostava desses comidões mesmo, assim, era o que eu curtia. E aí, quando eu fui trabalhar com jornalismo, trabalhei primeiro com assessoria de imprensa, de ministério, coisas mais sérias, trabalhei com política, detestei, odiei, falei que não queria nunca mais aquilo. Depois, tem que gostar, né, cara? Cara, tem que gostar muito. Eu acho que tudo no jornalismo, o jornalismo como um todo, ele te suga. Então você tem que gostar da área que você está inserido, porque senão você vai sucumbir. Porque vai ser decepcionante de qualquer maneira. O jornalista, querendo ou não, ele vai descobrindo, né? Ele vai A gente descobrindo. está sempre cavando as coisas. E é um trabalho que realmente é tão próximo da área, é quase investigativo, mesmo sem querer, porque você tem que conhecer as pessoas, aí você vai conhecendo essa parte assim, ou quando é política, ou corporativa. A pessoa não quer falar com você. Você vai vendo cada sujeira, assim. Decepcionante. É decepcionante. A gastronomia decepciona um pouquinho menos. Decepciona com um gostinho melhor. E aí, eu entrei para trabalhar no Finíssimo, para escrever sobre moda. Finíssimo, que é do Thiago Malva. Thiago Malva, que já esteve com a gente. Então, fui estagiário do Thiago Malva. Um abraço para ele, que ele dá. Saudoso Thiago. Somos amigos até hoje. E entrei como estagiário e no Finíssimo eu passei por todos os cargos, assim, desde estagiário, editor-chefe, fui tudo. E entre ser editor-chefe e repórter, da moda, fui para cultura. E na cultura teve algumas pautas que eram de gastronomia e ele me mandou para ir fazer. E eu falei, interessante isso aqui. E aí foi quando me despertou, de fato, a curiosidade a respeito da comida. Porque aí eu fiquei curioso de comer um mundo de coisas que eu nunca tinha comido, que eu nunca tinha visto. E aí fiquei encantado com as nuances, os sabores, os preparos. E aí aquela coisa de jornalismo. Aí você vai investigar, você vai procurar, você vai estudar. Fui para o Rio de Janeiro fazer um curso intensivo de jornalismo gastronômico na faixa. Legal. Fiz esse intensivo para saber como é que escrevia de fato sobre comida, como é que você abordava, como é que você falava mal, como é que você falava bem. E aí voltei do Rio com esse gás para escrever de fato só sobre comida. E aí foi quando eu falei, não quero mais escrever sobre cultura, não quero mais escrever sobre moda, quero escrever sobre comida. E aí foi quando eu fui escrever só sobre comida, e aí fiquei um tempo no Finíssimo escrevendo só sobre comida, e aí depois eu saí, fui seguir carreira solo. É um assunto infindável, né, comida, cara? É um assunto infindável. É um assunto infindável. Aí depois a Juliana já estava aqui, já tinha o Comer Rezando, já... A Juliana Braga, né, do Ju Indica também, outra pessoa maravilhosa. Hoje ela Ju Indica, porque aí o Comer Rezando ficou comigo, agora eu sou o Comer Rezando solo. Mas eu entrei no Comer Rezando como parceiro dela do... então eram vocês dois antes. Era só ela é de Salvador e ela veio de Salvador pra cá. Ela já tinha o Comer Rezando lá como blog também, nesse formato da Lulu. Sim. E aí ela veio pra cá e aqui ela abriu o Instagram do Comer Rezando nessa transição de Salvador pra Brasília. Então ela criou esse público aqui e aí chegou no ponto que tinha muita coisa. E aí, como eu já tava de voo solo do Finíssimo, ela me chamou então pra ajudar ela na produção de conteúdo do Instagram do Comer Rezando. E aí, depois de muitos anos de parceria, ela viu que não dava mais, o rolê da gastronomia não cabia mais pra ela, na rotina dela. E aí, por que não cabia lá? O que ela tá fazendo? Por questões, segundo ela, de rotina de mãe, de trabalho, de empresária. Ela passou a ter a empresa dela, que é a Bento Kids, então são coisas que demandam. E ela queria falar sobre outros assuntos da vida, num geral, enquanto mulher de 40 anos. Então ela achava que falar só sobre gastronomia no perfil que chama Comer Rezando...
era muito restritivo. Sim. Então hoje o perfil dela chama Ju Indica, porque aí ela Mas consegue falar sobre tudo. Abrange mais. E o pessoal acha que é fácil, mas assim, você tem o deslocamento, você come, se você vai, às vezes, a convite, você não escolhe necessariamente o que você vai comer, né? Aquela coisa assim, há uma demanda que as pessoas acham, beleza, vamos lá, vai comer e de aí, graça. quando eu peguei o Comer Rezando, né? Ficou só comigo, eu decidi qual era o estilo de perfil que eu queria ter. E era exatamente isso, assim. Eu botei uma linha editorial da qual eu vou seguir, que não vai ser um perfil de catálogo, eu não vou fazer 6, 7 posts por semana sobre comida, com reels frenéticos, não vai ser isso que vai acontecer. Descobrir um lugar. Descobrir um lugar. Existe há 25 anos, exatamente. Rapaziada, olha só esse Dom Francisco. Descobri um lugar muito legal à beira do lago, chama Pontão do Lago Sul. Nossa. Pioneiros. Então, assim, detesto esse tipo de coisa. E desde quando... vai fazer 2 anos agora que eu tô com o Comer Rezando solo. E aí... eu sigo assim, muito o meu ritmo. Quando é uma pauta que é muito legal, a gente vai. Quando não é, eu dispenso, falo, não vai rolar. Eu vou em todas. Tu vai em todas? Eu não dou conta, mas eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho 3 filhas, aí não dá. Então, não tenho filhos, adoro comer, adoro beber, mas eu já hoje filtro assim, tipo, esse rolê será que vale? Porque aí, por exemplo, hoje eu moro em Samambaia. Sim. Se tem um rolê, por exemplo, no Pontão do Lago Sul, vale esse deslocamento da minha casa de Samambaia até o Lago Sul só pra isso? Já teve coisa tipo, eu moro em Sobradinho, pra Ceilândia, Samambaia, pra mim é um custo, né? Então, um custo. Às vezes não vale a pena. Com certeza. E o problema é que o meu blog chamava O Melhor e o Pior de BSB, né? Então, eu não era convidada pra muita coisa depois de um tempo. Eu você falar mal, desceu o cacete. Exatamente por esse medo. E aí... Eu ia falar, esse nome, a gente trabalhar um pouquinho esse nome. Aí tanto que eu virei Lulu no Quadrado. Na verdade, eu fui convidada pelo Jornal de Brasília para ter uma coluna gastronômica lá. E eu vi que esse nome já... Mas é porque ele já não era a mesma coisa, gente. 2007 era outro mercado aqui em Brasília. Tem aquela história do conhecimento também, porque com o passar dos anos, igual você falou da investigação, você investiga também o outro lado. Exatamente. A gente não sabe o que um empresário passa, cara. O empresário. A gente não sabe o que é. Olha, Restaurante Week, beleza, galera? Beleza, treina a equipe, faz não sei o quê. No início lá, faltam 3 garçons no primeiro dia de Restaurante Week. Cara, você quebra a casa, eles vão xingar a casa. Ninguém sabe o nome necessariamente do garçom. Não sabe. Muito problema de você treinar o garçom e o cara te tratar mal mesmo assim. Aí a pessoa sai com raiva da casa como um todo. Então eu fui amansando. Eu continuo de olho muito vivo. Mas eu percebi que tem cliente também que é um saco, que quer reclamar. Ele vai comer com sangue no olho. O que tiver de errado ali, ele vai tirar de proporção. De quem que eu vou reclamar hoje? Isso, exatamente. Tem gente que sai de casa para descontar a frustração dele em alguém. E aí esse alguém pode ser o garçom, pode ser a casa como um todo, pode ser a comida, pode ser a cozinha. E aí, isso também, acho que faz parte da nuance de quando você cobra gastronomia, de você entender os 2 lados. O lado do cliente que está pagando e merece ser bem atendido, merece receber um prato de qualidade, mas também tem um lado da casa, que lida com variáveis imensas, desde do pia, da cozinha, que às vezes... O produto que está faltando. O fornecedor que não entregou o produto, e um festival igual o Restaurante que está rolando, você tem um insumo e o produtor não entrega esse insumo para você, o que você faz? E aqui em Brasília as casas são muito reféns. Eu acho que é uma questão de bom senso e assertividade. Você entender o seguinte: você pode gostar de comer, você pode ser uma pessoa que cozinha muito bem, mas se você também não é um dono de restaurante, cuidado, né? Você também não sabe tanto que a pessoa está envolvida ali pessoalmente naquilo ali, entendeu? Tem gente que... e eu sou culpada disso, que eu já meti o pau muito. Você tem cara de ser encrenqueira, lá de nos... ser brigona. Nossa, muito. É por isso que eu falei que direito é a cara dela. Você não tá entendendo? Teve uma vez que eu destruí o lugar. Destruir. E aí, tipo, na mesma semana, foi um texto que bombou. Na mesma semana, eu fui pedir um emprego numa revista de gastronomia, que tinha também a parte de gastronomia. E aí eu descobri que o dono da revista era dono do restaurante que eu tinha destruído também. Muito famoso. Não, cara, eu falei de tequila batizada ou falsificada. Foi muito ruim, mas foi... E é verdade. Tava com alguma coisa errada. Você não mentiu em nenhum momento, né? Não. Não é um restaurante de show
Não, né? Não, é muito antigo, é muito relaxa, antigo, é muito graças antigo. a Deus. E nesse ponto eu não vou dar nomes, não, porque já Não, passou, não, já passou, não tem porquê. Mas ele foi, inclusive, a pessoa foi muito querida comigo. E ali eu vi também que tem dono que é muito cheio de mimimi, Sim. que você não pode falar uma vírgula do tipo, ó, o prato saiu da cozinha no ponto errado, cara. Acontece, assim. Tem troca, empresário ou- e tem assessoria também, que por você estar ali... Porque assim, o que acontece nessa nuance do convite, por exemplo? A pessoa te convida, você vai lá. Em tese, você está ali comendo de graça, tirando os custos que, né, de locomoção e tudo mais. Em tese, você está ali comendo de graça. E aí, às vezes, algumas assessorias criam essa expectativa de que você necessariamente vai falar bem Vai falar daquilo ali. Você vai fazer uma propaganda hiper mega positiva. Aí tá um ponto que eu queria entrar. O que vocês fazem nessa hora? Você recebeu um prato que veio frio, não veio no ponto. Eu tenho 2 movimentos. O primeiro, sinalizar a casa e a assessoria do que aconteceu. Tipo, ó, o prato veio errado, o atendimento foi péssimo, aconteceu esse espaço, todo um relato para a assessoria e quando o dono Vocês do não restaurante está publicam já disponível. uma nota falando, nossa... Então, e aí o segundo passo é, se a pessoa recebe bem, consegue conversar comigo, eu dou uma segunda chance e daí, se na segunda vez rolar, eu publico. Se a pessoa, ignorar o que eu falei, não me der atenção ou for muito reativa, eu não publico. Entendi. E se for um publi, eu devolvo o dinheiro, mas assim, não... A minha regra máxima é não publicar e não indicar nunca algo que eu não gastaria o meu dinheiro pagando para comer. Exatamente. A premissa é a mesma pra mim. Na pior das hipóteses, eu nem sempre tenho essa abertura pra falar com o assessor. Até porque eu acho em vários aspectos, eu já tentei, justamente, o assessor ou o proprietário que lesse meu blog naquela época, por mais que eu fosse mais barraqueira, Falar assim, escrota também. gente, é uma auditoria que você tá dando de graça. Você é um cliente, ainda mais quando você é blogueiro e tá... Você é uma autoridade também, né? Uma autoridade. Querendo ou não, De certa tem maneira, gente que te segue, pô, que confia na sua... Exatamente. Então, assim, se você vai lá dar uma auditoria de graça, quase, uma consultoria de graça, e o assessor ainda vai te dar uma patada, porque a gente começa a mapear quais são os assessores e as casas que Isso. estão mais abertas ao diálogo Ao e feedback. quais não, entendeu? Nesse ponto, eu não chego a perder tanto tempo tentando falar, não. Quando eu vejo... Mas eu já sofri a pressão do tipo, vai sair a pauta? Sim. E eu vou ver. E às vezes também. Dá uma enroladinha, não, né? Não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Porque, exatamente, é o compromisso. Assim, eu não posso também jogar meu nome. Aí, quando é só uma divulgação, eu deixo bem claro, ó. Nem fui, eu fui só uma vez, não sei como é o funcionamento da casa. Eu não faço uma avaliação de fato, né? Mas já deixei de escrever várias vezes. Eu falei assim, meu bem, vai por mim, é melhor pra vocês que eu não escrevo. É tipo isso. Eu também falo assim, olha, eu não vou publicar, melhor. não vai sair e é melhor. Porque se eu fosse fazer um Reels, seria um Reels negativo, de assim, não vá, não Tem que gasta ser dinheiro. sincero, né? Assim, eu vou muito também nesses convites de gastronomia. O Max já me chamou também pra ir. Eu geralmente, eu tenho a sorte de pegar lugar bom, muito bom, assim. Então eu escrevo com prazer, assim, falar, nossa, recomendo Nunca a teve um casa. assim que você não achou que valia nada? Então, teve lugar que eu já peguei assim, que eu falei, velho, não dá pra publicar. Tipo, eu não tô recebendo, eu não tô ganhando dinheiro. Eu tô recebendo um convite pra ir lá aprovar e dar minha opinião. Isso. Aí o negócio é Exatamente, ruim, cara. eu não vou falar bem, eu só não vou falar. Entendeu? Cara, e não vou mais falar do nem que bem nem isso. mal, só não vou falar bem. Se a comida tá ruim, sendo servida para um grupo de jornalista que foi chamado para isso, para provar a comida, cara, você já tá num risco aí muito alto. Vai conversar com sua equipe, tem Cara, alguma coisa errada Teve também. uma vez que eu peguei a inauguração de uma boate aqui em Brasília, que eles tiveram coragem de servir bebida falsificada. Mentira. Puta. Será que era o mesmo lugar? Não, Não era. não, Era não, boate. não era boatezona, não. Era E mais um tipo, bar. velho, a galera tava indo imprensa, sabe? Inauguração e tal. E os caras serviram bebidas falsificadas. A Heineken doce. Eu nunca bebi Heineken doce. Então, e aí, além Olha, de não dá. ser um mau caratismo, ainda é uma falta de inteligência. Porque assim, se a pessoa cobra aquilo, ela sabe o gosto que as coisas Sim. têm. Quando eu vou para um restaurante, eu sei qual é o ponto certo do que eu tô comendo. Eu sei como é que é a base do preparo do que está sendo feito. Então, assim, não adianta você tentar me engabelar ou falar, por exemplo, esse molho não leva creme de leite, amigo.
Mas eu acho que existe uma descrença nesse ponto. A gente tem moral muito baixa nesse sentido. Muito. Porque A gente tem mesmo muito com conhecimento, a moral toda a muito baixa. experiência, a gente não é tratado como autoridade por vários proprietários e por várias produtoras e assessorias também. E esses dias a gente teve um BOzão. Foi humilhante para entrar num lugar. Conta. Convidado Foi humilhante para pra entrar. fazer a cobertura, meia hora para receber uma pulseira, porque a Ih, já sei assessoria qual não é. teve culpa, mas a Festival? assessoria não tinha Foi, festival para ganhar um welcome drink. Ou seja, você se desloca até lá na Casa do Caramba. Chega lá, aí seu Chega lá nome pra não tá ganhar. na lista, você fica ali na porta Não. barrado no baile. Você não tá entendendo. Puseram as pulseirinhas e não tenho problema nenhum com a equipe de funcionários. Adoro, acho essencial. Já escrevi uma coluna de jornal só sobre isso, que são... Vocês querem mais um? Não, a minha ainda tem de eu boa. quero. Os garçons, as equipes, mas tem um motivo pelo qual, às vezes, a equipe de serviço entra pelos fundos do evento, porque não vai ficar carregando caixa nem nada. Mandaram a gente entrar pelos fundos, pela entrada de Pela entrada serviço. de serviço, com a pulseira. Ou seja, Já começou a errado. gente ia filmar, não tinha como filmar a entrada. Era o portão traseiro, Se fosse com os vocês, eu carros, filmava. com a Olha, coisa. gente, tô entrando aqui pela foto. Ela fez eu um stories filmei. até. Ela fez um stories. Você publicou o stories? Não. Não publicou? Podia Não. ter publicado. Olha só. Eu estou Eu vou te decepcionado falar aqui por- agora com a Luísa. Não, porque vou te ela falar tinha por que não. publicado. Porque a assessora tava também com a cara no chão de vergonha. Não foi culpa da assessoria dela. Era uma galera Tem que de deixar claro. fora. Às vezes a gente acha que é assessoria, mas às Não. vezes a assessoria tá recebendo Ela ordens. a pessoa estava pedindo desculpa, ficou na porta da bilheteria para ver que nenhum jornalista nem passasse pela mesma coisa que a gente passou, entendeu? E aí, se eu tivesse publicado aquilo, ia queimar de cara mais a assessoria. Porque, como era de fora, a produção não ia ver aquilo ali, ia tá cagando, entendeu? Eu gosto quando a minha reclamação surte algum efeito concreto. É isso que eu quero saber. Eu não quero destruir a equipe, eu quero dar um toque pro restaurante melhorar, né? pra melhorar. É uma crítica construtiva. Agora, pergunta se eu falei alguma única outra coisa sobre o festival. Nada. Não publiquei mais nada, não falei mais nada, não indico. Eu também, não vou. eu também adotei essa conduta, porque assim, foi realmente. Acho que surreal, assim, a gente não estava esperando nunca que o Eu evento. só ouvi falar mal desse Que um evento festival aí. daquele tamanho ia tratar a imprensa local daquele jeito. E aí realmente temos que ser justo e dar César o que é de César. A assessoria estava fazendo além do alcance dela Mas essa para assessoria só que eu tô pensando é difícil também. Viu? Não, ela é Essa. difícil, mas o que aconteceu? Eles podaram. Ela falou, não, o nome do Max, por exemplo, era para estar na lista. Mas ela não podia simplesmente, com o crachá dela, chegar e falar assim, coloca ele, libera a entrada dele aqui. Não. Tinha que Fica falar. de fora, né? Ah, mas você vai ligar para alguém em outro estado para saber se conhece ele. Ué, aqui nós somos regionais também, é local. A gente tá falando de gastronomia local. Então eles tinham que confiar na assessoria que eles contrataram Sim. para cá, entendeu? Com certeza. E aí, por exemplo, que para quem está acompanhando a gente pelo Instagram, acha que essa vida de influenciador / jornalista é só louros. E não é. Às vezes você passa por essas situações bizarras que a gente não deveria passar, eu acho. Tem a questão da autoridade, porque, por exemplo, eu estudei para saber fazer o que eu faço. Ela estudou para saber fazer o que ela faz. E, na grande maioria das vezes, hoje, visto o cenário que a rede social está, tem muito empresário e muita assessoria que dá mais valor a quem não tem o conhecimento que nós temos, mas tem mais números. Sim, que é o Então, número que fala, né? A questão do número hoje fala muito mais alto do que você de fato conhecer o que você está divulgando. Eu publiquei um stories hoje de uma seguidora, e eu não sei se ela é da área, eu acho que ela não é da área de gastronomia, mas ela me marcou, e é um outro colega também falando que são dos poucos, não só sinceros, ela não quis dizer que tem que necessariamente falar mal, mas que hoje em dia, muitos dos vídeos, você vê que não tem nenhuma construção da narrativa. Por que é gostoso? Por que é bom? Por que você tá falando que esse sanduíche é bom? E fica aquela coisa frenética, que eu brinquei, que me dá até vertigem, às vezes, labirintite, parece quando você assistia a Bruxa de Blair, Tem um storytelling, todo né? mundo Não tem história técnica. Eu estava até falando com ela Mas sobre essa questão storytelling técnica. É zero apego. Parece que a pessoa não tem interesse nenhum na comida, em gastronomia de fato, pra ela estar falando. Pô, porque no mínimo você vai falar de um hambúrguer, pode ser simples, pode ser do Bomba, do Guará, que
É genial, inclusive, a proposta dele. Comida candanga. Exatamente. Eu vou falar da maionese de ervas, Sim. entendeu? Eu vou falar se a coca tá com gás ou não tá, porque eles servem a coca. Eu posso falar do ponto da carne, eu posso falar da maciez do frango, eu posso falar se o sanduíche desmontou ou não. Sim. Então, assim, muitos dos vídeos mais bombados viralizam, mas eu tenho minhas dúvidas se eles viralizam. Porque, de fato, as pessoas pensam, nossa, quero ir lá comer. Eu até tem resultado, né? Em 1, 2 semanas. Mas quem vira freguês, ou quem tá só assistindo aquilo ali quase como uma droga, simbiose, né? Você fica olhando tem essa assim, preocupação, aquele então. tanto de cores, aquele tanto de flash, aquele tanto de imagem, aquele tanto de bacon e cheddar na cara, que eu brinquei, eu postei stories hoje, assim. E eu não só, acho que não sei fazer isso, como também não quero, não é a minha pegada. Eu sou muito respeitosa em relação à comida e eu acho um assunto muito sério. Sim. Apesar de ter a modinha, de ter a comida da moda, de ter a badalação dos restaurantes, eu acho uma coisa muito, muito séria mesmo. Qual a comida da moda hoje em dia? Uai, cara, infelizmente a gente voltou, né? Só falta ser arroz piamontese, mas o risoto com filé só abre restaurante italiano com massa, risoto com filé, umas coisas muito Eu iguais. sou a segunda pessoa essa semana que reclama disso. Cara, eu risoto tem todos os sempre restaurantes, falo, quando as pessoas me perguntam qual é a comida típica de Brasília? Risoto com filé. É exatamente A comida isso. típica de Brasília é risoto com filé. E porque aí também a gente entra numa questão de oferta e procura. A gente que trabalha e cobra gastronomia está sempre ávido a novas experiências e divulgar para que as pessoas também estejam. Sim. Mas o principal inimigo da gastronomia brasiliense é o brasiliense. Porque Exato. o brasiliense não consome propostas diferentes que saiam, por exemplo, de um risoto com filé. Ele faz um copia e cola, né? Os caras estão abrindo porque eles sabem que dá dinheiro. Então. Só Só copia e cola o que tá funcionando no outro restaurante. A própria população, esses próprios clientes acabam forçando o mercado a ficar estagnado, porque eles só consomem isso. Isso. Aí, quem quer ser inventivo, quer trazer uma gastronomia diferente, quer trazer uma perspectiva diferente a respeito de cardápios italianos, inclusive, tem mais dificuldade. Sim. E aí, por exemplo, a gente tem uma cidade que, com certeza, é a maior concentração de restaurante italiano por metro quadrado. É Brasília, porque não é possível que ninguém sabe investir numa outra A gente tá gastronomia. ganhando bexiga em São Paulo, né? Que é concentração de italiano. Porra! também. E aí você chega no italiano e às vezes não tem coisas tipicamente italianas, mas tem lá uma seção só de filé com risoto, com diferentes tipos de risoto, com diferentes tipos de cortes de carne. Porque aí também vira história, Você não né? acha frégola fácil, você não acha nhoco frito, certas outras coisas assim. Você né? não acha, É, você não- sempre, é a burrata. É sempre a burrata, Risoto. Tem já até a sequência certinha. a sequência certinha. E aí a gente fica, fomentando os chefes, os donos de restaurante. Vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles acabam fazendo. Mas aí o público vai consumir? A maioria das vezes não. Aqui em Brasília, a maioria das vezes não vai. Já tá viciada naquilo. E às vezes eu vejo, e eu já tive algumas experiências de trabalhar com restaurantes, de ter um cardápio muito legal, com opções muito legais. Qual é a opção que mais vende? Filé com risoto. É o que Mas faz aí não fechar o cabe ao mês. restaurante investir num marketing melhor, numa divulgação melhor. Eu Mas acho é muito também. difícil, mas é mais gasto, né? E outra, existe uma arrogância, às vezes. Existe um cliente muito pedante aqui de Brasília. Que ele jura de pé junto que o filé com risoto, porque ele já comeu isso também na Europa, é alta gastronomia, ele gosta do que ele gosta, ele pede do jeito que ele quer e pronto. Tem um restaurante que eu adoro, excelente. É um italiano? Mais um italiano. Mas é muito bom no que faz. Eles tinham uma salada de atum maravilhosa. Teve que ser tirado do cardápio, não tinha saída, porque só pediam coisa com salmão. Mas então não entra na minha cabeça que uma pessoa que viajou o mundo, vive elogiando outros lugares, chega aqui, só quer comer as mesmas coisas. E aí essa é uma birra que eu tenho em relação ao público da cidade. Porque, por exemplo, as pessoas vão para São Paulo, aí elas pagam R$1.000 no cuspe do Alex Atala, sorrindo e achando incrível, maravilhoso. Mas aqui em Brasília, não paga R$120 num prato diferente. Porque, nossa, tá muito caro. Não, mas eu nunca comi isso aqui, então acho que não vale a pena arriscar. Vai no filé com risoto que custa R$79,90. Vai no garantido. Né? Vai no garantido. E aí depois reclama. E o risoto com filé custa quanto? R$69,90. Quem dera, isso é um preço normal de risoto com filé. O povo paga R$139,90 no risoto com filé. Isso que me emputece. E aí lá,
torra todo o dinheiro no mundo, vai em qualquer birosca nas portinhas, assim, ó, que eles não sabem nem o que tem acha dentro. o máximo, exatamente. Conceitual. Vai nos izakaya que você tem que descer num porão lá na Liberdade pra chegar lá e é R$50 uma dose de saquê, que eu já vi, isso não é mentira. O povo vai lá e gasta dinheiro nos cativeiros, sorrindo. E aí aqui em Brasília não investe em coisas diferentes. E aí depois, mas aí a minha raiva é porque não investe aqui, não gasta aqui, mas depois sai. Ah, mas é porque, nossa, lá em São Paulo muito melhor que aqui, porque lá tem tanta opção diferente, aqui não tem nada. Sim, mas não tem nada por quê? Porque você não consome. Não, gente, e a pessoa vai pra São Paulo com um roteiro. Um roteiro que inclui Casa do Porco Bar, restaurante premiado. Ela vai nos pontinhos. Se você fica batendo perna em São Paulo, você vai comer mal também em alguns lugares. Não é tudo perfeito lá, não. Mas é exatamente... E sem contar o bairrismo, né? Eu moro na Asa Norte, mas eu não chego na subida de Sobradinho... Pra ir conhecer um lugar legal que acabou de abrir. Tão longe. É, tão longe. Tem isso. E pior que quem é de Sobradinho vai pra qualquer canto. Agora quem é de sei lá, Taguatinga, Asa Norte, não vai pra Sobradinho pra experimentar, ter uma nova experiência. Nossa, lá tá ótimo, né? Cara, tem um lá restaurante tem que eu amo, que é o Modesto, pretenciosamente. Modesto, Adoro Danai Branquinho, uma fofa. E, velho, é engraçado que é tipo um lugarzinho que você não dá nada. Você vê assim, beira de estrada e tal, e super... Ai, gente, eu adoro, mas eu adoro. Pois e a gente só faz isso, exatamente, o brasiliense tem Só mania de faz fazer isso em isso viagem. em São Paulo. Ou então, pior, né, gente? Porque eu adoro chega... conhecer lugar novo, assim, e que ninguém conhece, assim, e falar, pô... uma descoberta Aí você pode falar, eu descobri um lugar, né? Gente, eu fui num boteco no Morro do Chapéu Mangueira, lá no Rio de Janeiro, porque eu vi que ele era premiado, tava na rota dos bares badalados, eu fui lá, subi um morro, era literalmente dentro da comunidade, e tinha lá várias matérias de jornais, entre elas uma do Correio Brasiliense falando sobre o lugar. E aí eu falei, eu sou jornalista, sou de Brasília, e o cara super... ficou animado, mostrou tudo que eles tinham, incrível. E ele falou, nossa, muito legal, que vem muita gente de fora aqui conhecer. Eu falei, a galera sobe um horror pra vir aqui? Sobe um horror pra vir aqui. Gente que não mora no Rio de Janeiro, gente que sai daqui de Brasília pra ir lá, porque viu no Correio Brasiliense aqui, que tinha tal lugar, e foi. E aí, por que o Brasiliense não sai aqui, então? Tem um restaurante que eu adoro também, japonês, tem um omakase, que é um menu que é, digamos, às cegas, o chefe vai criando pra você, são 10 etapas, é tipo uns 350 conto, só o menu. Aí falaram assim, mas é que em São Paulo é melhor, não sei o quê. Eu falei assim, é preço de São Paulo, alguma coisa assim. Eu falei assim, não, meu amor, você tem que pagar passagem pra ir pra lá. Então, você paga a passagem, os 350 lá em São Paulo, você vai falar que aqui tá caro. É sempre 2 pesos, 2 medidas. Sim. Igual em relação ao barulho. A pessoa chega no Rio de Janeiro, chega em São Paulo, chega em Portugal. Nossa, tem vida, na cidade tem vida, borbulha, fervilha. Aí chega aqui, tá tocando jazz, meu vizinho aqui, comercial. Manda fechar, chama chama a Gefis. A Gefis, inferniza, enche o saco. Eu já conversei com proprietários falando assim, não é nem a música. Eles reclamam que as pessoas estão conversando e rindo. Cara, vai virar um túmulo nessa cidade. Já tá quase lá, né? Já tá quase lá. Vocês viram o caso do cara lá em Formosa, do bar lá, que o cara apanhou da polícia porque o pessoal tava ouvindo o som. Tava ouvindo o som, eu vi isso. Não era nem culpa do bar, era culpa do pessoal que tava lá botando o som. O cara tomou coronhada na cabeça. Que coisa horrorosa, gente. E você não pode fazer nada em relação ao cliente. As pessoas não têm noção do que é espaço público. É perturbação da ordem, a pessoa tá loucaça, quebrando um monte de coisa, te acordando, é uma coisa. Se as pessoas estão vivendo, ela paga o mesmo imposto que você pra andar na rua. Eu posso sentar numa calçada e conversar com um amigo, pessoal sabe? chato, né? Um pessoal chato. E aí eu acho que chato peca eu acho muito. meio bonzinho. E peca pau no cu. Isso, pronto, é isso. É antiético. Se você parar pra pensar, é antiético. Porque você tem a capacidade de ir pra uma cidade e apreciar isso nas suas férias, aí quando você volta, você quer que isso aqui seja seu dormitório. Você quer cochilar? Lá pode. Aqui exatamente. A cidade tem que acompanhar a sua rotina e quando você vai pra outra cidade, você acompanha a rotina deles lá. Qual é, né? E aí, isso realmente é o que mais peca em relação ao público mesmo, que consome. E a gente vê a dificuldade de, por exemplo, qual é um lugar que tem aberto depois de 11h30 pra Quem você é que quer abrir? Brasília
É triste. Quem é que quer abrir? Brasília é O meu triste bar nesse preferido ficou nesse meses quesito. vendendo a preço de banana, ninguém queria comprar. Quem é que quer comprar um bar? Se vizinho vai ficar reclamando. Quando eu falo antiético, gente, a gente tem que entender que as nossas ações e escolhas, elas têm impacto local e depois global. Então, fica aqui, chega, Eita, né? como Chega, filosofar. até me estranhei. Mas quando a gente fala de pequenas escolhas diárias tornarem um mercado todo de restaurante italiano com o mesmo prato, igual a harmonização facial que está sendo feita assim também, isso é muito sério. Isso está afetando a vida de muita gente. Cadê os novos cozinheiros? Vão ter que todo mundo. Vai sair. Ninguém quer abrir comércio, ninguém quer empreender na cidade. O dinheiro vai vazando, a gente fica dependendo sempre só do serviço público. Né? Então, assim, eu acho muito sério. Eu acho também. E aí a gente vê também que acaba expulsando as pessoas. Porque, por exemplo, o polo econômico da cidade é as Açuas a norte. Mas a galera começou a abrir coisas nas redondezas, porque é onde se pode ter uma vida a mais, né? Que você não tá aqui com a galera ali em cima do prédio na 200, no apartamento que custou 3 milhões de reais, superfaturado, reclamando que tem gente conversando na comercial. Tá rindo, tá Tipo, incomodando. você comprou essa porra desse apartamento aí de 3 milhões do lado da comercial. Aí você não quer que a comercial funcione? Exato. Não faz sentido pra mim. Compra Põe no Lago Sul então, isolamento, bota essa põe pau na mesa aí, isolamento. vai pro Lago Sul, fica lá. Ai, gente, eu já ouvi Eu acho histórias triste tenebrosas. a vida noturna de Brasília, porque realmente, velho, passou de 11 horas, não tem mais nada pra você fazer. Agora você vai no Rio de Janeiro, 11 horas tá começando as coisas. 11 horas tá começando a E encher é os um comércio que fica embaixo de prédios residenciais. Tem pessoas morando ali em cima e elas entendem que aquilo faz parte O contraste, quando eu fui pro Rio de Janeiro, o contraste é gigantesco, eu fiquei assustado. Eu fui com um amigo meu pro Rio de Janeiro. Não, eu conheci lá, né? Um amigo lá, a gente falou, vamos num barzinho, vamos. Eu falei, vamos, né? 7 horas, 8 horas, que é o horário daqui de Brasília. A gente chegou lá vazio, tava bebendo. Deu 11 horas e falou, vambora. Quando a gente pensou em ir embora, começou a encher o bar. Rapaz, é que é carioca. Eu falei, Olha, eles vão pra caralho, praia, bicho. vão jogar futevôlei, vão pra casa tomar banho aí que eles vão A sair. gente saiu 4, 5 horas da manhã lá do bar, que a gente ia embora. Ia embora às 11 11. Pagamos uma nota, né? Porque a gente chegou antes com o bebê. Agora, pra Mas mim, é Deus me um livre. contraste gigante. Se eu tiver que sair de casa pra chegar num lugar às 11 horas, me interna, deu alguma coisa errada, nunca. Não, eu super animo. nem É só rola. porque não tem. É, que não tem. Não tem nem que eu quisesse. Mas você perguntando sobre o que é modinha, agora, a tal da comida afetiva. Eu acho que é a modinha que mais me dá ranço Não, atualmente. já É a tá comida saindo. afetiva. Tá saindo da É modinha. fina. É a comida que abraça. Definiu a comida, que a comida que abraça eu já tenho ódio. Porque assim, não quero ser abraçado por essa comida. Não quero saber que é a comida da sua avó mais. Não quero saber que é a comida Isso a receita da muito de família. pessoa pra pessoa, né? Cara, Quem é sua avó? Pra eu saber se Qual que era a comida A gente- afetiva? a gente- Às vezes um miojo é uma comida afetiva pra mim, e aí? não, e aí assim, a gente Super teve afetivo, recentemente o miojo. caso Eu lá com. acho. Você gosta? Miojo é muito Aí. afetivo. A cara da infância. Alguma das Eu primeiras amo coisas que eu miojo. aprendi a fazer sozinha É foi ruim. miojo. Faz mal, mas eu amo miojo. Pois é. também. Então. Mas não vou julgar não, porque eu também, Patrocina como mais miojo. eu também como a lasanha pronta do congelador do mercado de vez Aí, em ó, quando. tá vendo? E é um crime Cada um com gastronômico. suas drogas de cada um com suas escolha. drogas pesadas. Mas em relação à história da cozinha afetiva, criou-se um movimento nesse pós-pandemia de ter aquela comida que vai te dar um conforto, que vai te dar um sentimento de comida caseira, que vai fazer você se sentir abraçado e tudo mais. E, em tese, é muito legal esse resgate da cozinha afetiva que os avós tinham, porque eram comidas feitas com ingredientes de verdade, eram comidas de verdade, Sim. era Da qualidade. roça. Temperada, Colhi- sem Era com tempero de verdade, era feita com gordura de verdade. Então, assim, a princípio foi muito legal. Mas aí agora já deturpou, porque recentemente Sim. tivemos o caso do bar hipster lá da Zanorte, que cobrava 113 reais num drink. 118. 118? Ah, você contou aquele dia. E quando as pessoas foram reclamar porque que o bar era caro, mas era o conceito do bar é ser afetivo, porque a minha avó que já faleceu, a sua avó morreu, você vai cobrar caro? Uai, a minha também, e aí? Pra pagar o Não, enterro é. da avó. Virou uma etiqueta de. Virou Virou um desculpa. pano pra passar em cima de casa que não controla o estoque. A casa fica aberta de 9 da manhã às 5 da tarde, meio-dia. Acabou tal produto, acabou tal Não tem produto. mais. E aí virou uma desculpa para você não ter uma linha de produtividade certa, um padrão de atendimento de qualidade
e uma desculpa pra você cobrar caro, porque Sim. aquilo ali é afetivo. Tem aquilo muita ali- coisa afetiva que é cara, o lugar é ruim, o atendimento é péssimo, só atendem os amigos. Às vezes, se você não for tatuado, não tiver um iPhone. Sim, e aí, assim, cara, na boa, você tem um drink de R$118. Se você precisa cobrar esse preço pra cobrir o custo do drink, não sirva. Não faz Faça bem. outros. Tem vários faz outros mais- tipos de drinks. Mas, inclusive, não era o caso, porque depois Drink que... afetivo, não existe isso. Ai, meu pai bebia tanto. Vovó adorava vovó um alcoólatra. Aperol Spritz. É porque a vovó era Saudade de alcoólatra, amanhã do e meu aí- pai quando ele bebia essa bebida. Não, sem contar os 13%, né, gente? 13%. nem mais 10. Aí escreve que é para hospitalidade. Taxa de hospitalidade, não era taxa de serviço. é Atendimento hospitalidade. ruim não vale 10 e estão cobrando 13. Isso eu acho um absurdo, porque É. tem uma previsão E legal. aí chama de de hospitalidade, porque é mais 10%. fofo, porque é mais E às vezes nem vai pros íntimo. garçons, né? Não. Ainda tem essa questão, porque às vezes Não, o mas garçom via não de recebe. regra divide com a cozinha. Você tá brincando. Às vezes Sério? é com dono. Mas eles têm que deixar isso explícito, não? Não, não necessariamente. O certo é você perguntar pro garçom. Você recebe tudo. Vai integral pra equipe ou não? Fica uma parte com o dono e depois ele divide a outra Não é parte. nem com o você. certo, é o que, tipo assim, você tem que fazer isso. Gente, pra que saber. absurdo. Tem esperto pra tudo hoje em dia. Eu já vi isso, mas eu achei que era uma prática que tinha morrido. E eram Não, realmente algumas nunca. poucas casas que eu vi fazendo isso, porque eu acho extremamente antiético. Demais. A precificação do produto está incluído lá. Sim. O seu aluguel, o seu IPTU, A taxa de os lucro tá talheres, ali. a taxa de lucro, exatamente. Existe um cálculo técnico, Sim. né? Não é o preço que vem da sua cabeça. Exatamente. Então, isso é um absurdo, porque é o mínimo de extra das equipes, né, cara? Gente, a gente tem um quadro aqui que é o Perguntas Aleatórias. Põe aí, né, pra gente. Temos uma caixinha aqui cheia de perguntas Eita. aleatórias. E eu queria que vocês tirassem aqui. Eita! É sobre tudo na vida, assim? É. Literalmente. Temos perguntas aleatório. aí. Vocês Vocês vão devem rápido. responder. É. Tá. Você tomou duas já? Ah, não, já que você tá no copo. Eu já saí. Que poder você gostaria de ter? Pronto, responde aí pra gente. Que poder eu gostaria de ter? Dinheiro, tava bom. É poder, não é posse. Poder de fazer dinheiro? Mentalizar dinheiro aqui. Mentalizar dinheiro. Eu acho que um poder que eu queria ter. Acho que do teletransporte. Eu sou muito curioso de conhecer muitos lugares e a questão financeira prejudica, mas a física também, né? Então você poder se. Vai, legal. Ai, ainda evita Tipo o medo de Jump. avião. Aquele filme Jumper. O jumper. Queria ter aquele poder do jumper, que aí você teletransporte. faz um rolezão, não paga ainda a bagagem. Sim. Olha aí. É isso. Legal. E o seu? Se sua vida fosse um filme, qual seria o título? Isso é difícil. É difícil. Eu ia falar um pra você, mas deixa eu Fala. Eu ia falar, da Luiz ia ser Se Beber Não Case. Se beber, não case, e na verdade não precisa nem casar. Se tiver transtornos mentais, não engravide. Se apaixonar, não engravide, engravide. por favor. É quase isso. Mas tem um filme que eu amo, que é meu favorito de todos os tempos, que eu até colocaria, Mais Estranho que Ficção. Pronto, pode Mas ser. não isso. sei o que é. Como é que é esse filme? Eu É. amo esse filme. Eu e acho é que eu com sei Will qual é. Ferrell, que é um ator de Sei pastelão. qual é, que é a- Mas que é é a com a Emma narradora. Thompson. Isso, nem Sei, fala é. spoiler. Esse filme é sensacional. É. E minhas filhas viram de Dia das Mães pra mim. Vamos ver o melhor filme, que é o filme preferido da mamãe. E elas adoraram, elas captaram. muito bom O esse filme é filme. maravilhoso. Mas tá valendo pra minha vida mesmo. Três filhas. Responde você a pergunta dela e você responde. a pergunta Então, um filme, puta. Aí é foda. Escolher um filme. Não, se sua Não, vida é. fosse um filme, Qual qual seria o título? título? Você pode dar um título que existe Ah, é? ou inventar um. Tô facilitando aí, né? Com certeza seria o Grinch, porque meu humor. É mesmo, mas você parece um cara tão de boa. Ele é. Legal. Eu sou mal-humoradão igual ele, assim. Porque, por exemplo, o Grinch, ele tem a versão, aquela positividade tóxica do Sim, Natal, né? é. E eu tenho isso para a vida, não só no Natal. Não, eu também. Para a vida, a positividade tóxica é uma coisa que me irrita todo mundo. Eu também. Extra feliz, sempre Pessoas de bem. super felizes, não existe isso. Não cara, existe. Elas, pra mim, são todas guardando- psicopatas. Ela tá escondendo alguma coisa. Gente, as super felizes não é necessariamente que elas
estão fazendo escolhas também. O problema é a pressão, né? Que você tá sempre. Então, mas ela não te dá espaço de não ser assim. Não, gente, quando você é mãe, você fala assim, ser mãe é uma merda. Aí você está falando que seus filhos são uma merda? Eu falei assim, não, eu tô falando que a maternidade é uma instituição que na forma como é exercida hoje é uma merda. Sim. Mas aí você não pode falar nada. Tem que romantizar. Agora eu tô lascada, porque eu não posso ter poder, sabe? Porque eu vario, eu tenho uma bipolaridade entre assim, quero poder de curar todo mundo. E de matar vai também. ser E de altruísta. matar todo mundo. Só que aí, se eu tivesse poder de matar todo mundo com o poder da mente, eu entrei no trânsito de Brasília. Se eu sair do Guará pra ir pro trabalho na Asa Norte, eu mato. Mas Ia genocídio. reduzir a população de Brasília. Com toda certeza. Eu odeio gente que dirige mal. Então podia ser o poder de vetar certas habilitações do Detran. Ah, então pronto. Tá ótimo. Tá bom, tá bom. Tem gente que não era pra estar dirigindo. E vocês têm um projeto juntos, né? Agora que vocês estão fazendo. Temos, embrionário Fala um ainda, pouquinho. está crescendo, chama Melhor de 3. Foi uma ideia que a Luísa já tinha, como boa TDAH que ela sempre tem ideias várias e fica ali maturando e nunca põe em prática. E daí ela comentou comigo sobre essa ideia. E eu falei, putz, maravilhosa, bora lá, vamos fazer. Porque eu sou Sim. então vamos. A minha filosofia de vida é antes feito do que perfeito. Sim, então, eu assim, também. não A gente precisa... é muito igual, velho. É, A gente não gosta de positividade o tóxica. bom é A gente inimigo do antes- ótimo, Não precisa estar super redondo, sem nenhuma Exato. aresta, sem nenhum efeito, que ninguém vai Faz poder falar primeiro, mal. depois vai Bora aperfeiçoando. fazendo e a gente vai ajustando. E aí a Exatamente. gente botou na rua o projeto, eu dei o gás nela e falei, então vamos. Legal. A gente tem as dificuldades de filmagem, porque justamente assim, existe o formato Instagram, que é difícil, né? Que é vertical. Esse vídeo a gente vai nas casas, avalia, então não é aquele tão rápido. Quando você falou, tem que trocar de imagem a cada 3 segundos, né? O corte TikTok a cada 3 O segundos. corte TikTok a cada 3 segundos. E não dá pra fazer assim. Aí a gente mudou o formato, fez pro YouTube e ficou bem bacana. Então a gente deve começar a construir esse É ruim, né, canal que você tem lá. que ficar escolhendo qual formato eu vou gravar. Ah, vai ser Instagram, vai ser Então, YouTube. a gente achou um meio termo que a gente testou agora nesse último episódio, que foi, para o Instagram a gente faz uma chamada pequena em formato de Reels, vertical. Legal. Tipo um teaser. Sim. Tipo um teaser, e o vídeo mesmo vai pro YouTube, Pro porque YouTube. aí fica wide Sim. e aí Legal. a gente consegue ter uma captação de imagem mais legal. E mais tempo pra gente falar como foi Porque cada tem aquela casa. lei, né, que no Instagram ninguém fica muito tempo, Sim, ninguém faz nada, então assim, cara... No YouTube você já vai com um pouquinho mais de ânimo pra ver as Vídeos mais conversas, longos. vídeos mais longos, e você ainda pode botar na velocidade 2.0 se Sim, você tiver TDAH igual a gente. Então... que aí você já assiste um pouquinho mais acelerado, mas não perde o conteúdo, né? Aham. Mas a ideia do Melhor de 3 é bem legal, a gente faz uma pré-seleção de algum produto, prato, enfim, Sim. ali que vai ser o tema do episódio, a gente faz uma curadoria de seleção de onde a gente vai. E daí, no final, cada um escolhe qual foi a sua experiência pessoal Isso. favorita. E como é que é? Vocês entram em contato com por exemplo, os restaurantes, A gente atualmente avisando, ou vocês compram por conta própria e falam, vou falar o que eu quiser porque eu tô comprando? Ah, não, mas não dá, né? Assim, não dá porque andando de carro, são 3 casas, 3 dias de gravação, então fica muito puxado. Mas a gente aborda a casa e fala assim, olha, a gente tava querendo colocar você. Normalmente tem sido bem tranquilo, mas eles sabem que a escolhida não é um reflexo direto daquele produto. É um gosto pessoal nosso, que a gente acha legal, com a experiência como um todo e tudo mais. Acho que... A gente sempre deixa claro assim, olha, a gente tá indo aí, se você tiver interesse de participar do quadro, a gente vai avaliar e São tudo 3 mais. restaurantes diferentes ou 3 produtos do mesmo restaurante? Não, 3 restaurantes Não, diferentes. 3 restaurantes diferentes. Então a gente já fez assim, acho que o primeiro foi o pastel de nata. O primeiro foi o pastel de nata. Aí a gente foi em 3 casas, completamente, uma na Asa Norte e 2 na Asa Sul, pra provar o pastel de nata. Aí a gente compara e escolhe. A gente fez agora de outro doce também, que foi a Red Velvet, mas a gente já fez de 3 pratos da Restaurant Week, por exemplo. A gente já fez o Melhor de 3 E a Restaurant gente Week. vai fazer agora um de hambúrguer, né? Dentro vai de um fazer festival de hambúrguer. Fechou. Legal, bacana. Vamos escolher 3 hambúrgueres completamente diferentes, vamos avaliá-los aí. Exatamente. E aí, assim, a casa sabe que ela pode não ganhar, que a gente pode ter uma Vocês não observação. estão metendo pau também, vocês estão escolhendo o Não. melhor dos Exatamente. E Por tem a exemplo, curadoria prévia, né? Assim, a gente já escolheu, entre os bons, vocês 3 estão no top 3. Exatamente. Estão no top Steak 3, tartar. Foram 3 casas, assim, excelentes. Cada uma com a sua versãozinha de steak tartar, que foram muito diferentes. E
As 3 maravilhosas. Tanto que a gente fala, você pode escolher aí de acordo com o seu gosto. Aí, e aí cada um elege a sua favorita, que é só pra compartilhar. Já calhou da mesmo, gente assim. concordar e uma casa de fato ganhar, e já teve vezes que ficou empatado, porque eu escolhi um e ela escolheu o outro, ficou por isso. Pronto. E a gente tem chamado uns convidados, né? De vez em quando pra dar. Era pra desempatar, mas não dá. Então, vamos levar você pra dar o voto de Minerva lá. Do que você faria? O que você queria? Melhor de 3 o quê? Hambúrguer, pizza. Tá, e pizza não fizemos ainda. Aí, então. A gente não fez pizza Oi, ainda. já. Olha aí. Pizza é minha, hein? Falei primeiro. Pizza chique ou pizza... Ou pizza do povo, da massa, assim. Pra mim, tanto faz. É? Eu gosto, velho, eu gosto de Nutella, eu gosto... Mentira! Eu sou desse. Então, vamos fazer... Você vai de Nutella e abaco. Pô, tranquilamente. Tranquilamente? É. Então pronto, eu é queria desses que a fazer. gente gosta. Quero fazer de batata frita também, viu? Batata frita, legal. Então, a gente tem a programação do hambúrguer agora, depois a gente vai fazer pastel, que a gente quer fazer pastel também Pastelzinho, que é a cara também, né? da cidade. Da cidade. E aí a gente vai... O legal é isso, como a gente falou. A gente começa a conversar, de repente tem um monte de anotação de produtos, assim. Drinks, coisas legais, coisas mais fáceis da gente provar pra tentar gravar de maneira mais rapidinha. De bebida a gente já fez um que era melhor de 3 chopes até R$15. Chopp artesanal, né? Que custa até R$15. Foi bem bacana. Foi bem bacana, a gente tomou chopes muito bons, eu descobri um lugar que eu não conhecia, que era Abracitorium, lá da Zona. Abracitorium. Já ouvi falar. A Cruz também pequenininha, que foi você inclusive foi seu eleito e tal. A gente tem muita cervejaria artesanal boa aqui. Muita. Não, foi Corina, Abracitorium e Cruz. É isso que eu tô Corina falando. já foi patrocinadora nossa aqui. Mentira, Nossa, adoro os meninos. Tem que Saudades, voltar, viu, hein? Corina? Olha aí, ó. Corina. Ajuda aí. Mas é muito lugar bom, é isso que eu tô falando, assim, pro steak tartar, as 3 casas portuguesas que fazem o pastel de Belém, que a gente provou também, pastel de nata, não é de Belém, mas pastel de nata foram excelentes, tá bem legal. Nossa, melhor que eu já comi. Olha, tá vendo? Ele tava lá no melhor de 3. Eu adoro eles Teve lá. melhor que esse? Teve melhor do que esse. Teve, o que ganhou foi o Traz os Montes. Foi o Traz os Montes, que já fica na quero Asa já, Sul. porque eu achei aquele perfeito. Não, o deles é maravilhoso, mas eu acho que a fabricação não é exatamente na cozinha deles, ou teve alguma coisa assim que na época me fez um detalhe a mais. Mas é dia também, sabe? E aí meio tem isso também, às vezes é tudo tão bom que a gente vai no detalhezinho minucioso, assim, a gente coloca a lupa pra ver, achar alguma coisa ali que a gente vai forçar. É achar porque alguma o coisa creme errada, tinha né? um toquezinho de baunilha fresca mais do que o outro. Pronto. E às vezes é o que leva, porque o cavalo não é um nariz, né? Só de vitória, assim. Exatamente. E Mas às tá, vezes tá sendo bem legal, a gente tá construindo ainda o formato, o público também ainda tá entendendo como é que funciona. Porque começou muitas pessoas achando que assim, a gente escolhia o melhor, então os outros 2 não valem a pena. E não era essa a ideia. Depois ficaram, vocês deviam não avaliar tanto. Não entendi quem de fato ganhou. E às vezes naquele episódio ninguém ganhou, ficou empatado. Eu escolhi um, ela escolheu outro, ninguém ganhou. E é o povo que tem preguiça que não viu. Não viu e quer que a gente dê uma resposta. Criticar, Agora eu quero fazer eu falei uma vez, Max, vamos fazer um vegano, melhor de 3 veganos, ele vamos, o pior de 3. É o pior da puta, gente. Ele é o chato, anti-veganista. Eu gosto de comer. Jura? Tem umas que eu gosto. Quando é bem feito é maravilhoso. Eu tenho birra. Acho que a única que eu comi assim que eu falei assim, caralho, não dá. Foi o hambúrguer de feijão. Olha aí, então. Mas hambúrguer de lentilha eu adoro. Hambúrguer de grão de bico, de lentilha. Mas o meu ranço porque começa... você vai pensando que vai ser feijão, mas vai ter gosto de carne. Aí você come e fala, não, é gosto de feijão. Então, a minha birra já começa aí na nomenclatura. Hambúrguer é de carne, não tem hambúrguer de feijão. Também me irrita. Porque aí você vai usar uma nomenclatura que remete a animal. Para uma coisa que não é animal, tem umas coisas que eu não entendo. Tipo aquele hambúrguer do futuro que sai sangue de mentira, de beterraba. Assim, se você é vegano, pra que você quer ver sangue de mentira saindo de animal? Por que tem que ser rosa, entendeu? Tem alguma coisa bizarra nessas pessoas. Aí os vegetarianos vão nos criticar aí. Mas é isso. Tudo bem. Nossa opinião. Você só não precisa ver sangue falso às de vezes a gente tá sendo beterraba. ignorante, mas o que a Não, gente tudo acha. bem, a gente tá pronto pro cancelamento. Não, eu indico, tem um lugar maravilhoso. Se puder a propaganda, se não puder, não for cortar, mas o Casinha Café, por exemplo, eu provei um sanduíche deles. Sensacional, feito com tempê, que é também feito com proteína de soja, mas super fritinho. Coxinha de jaca, adoro. Adoro também, já comi muitas, muito boa. Você não fala que não é frango. Eu falo que o melhor porra, mas esqueci. Do Habib's lá,
O Habib's. Esfirra? Caralho. A melhor esfirra do Habib's é a de espinafre, velho. Adoro. Ah, então, mas aí é que tá, por exemplo. O meu negócio não é com comidas que não tenham proteína animal. Tem várias comidas que não têm proteína animal que são deliciosas. A minha questão com essas pegadas veganas que vira hambúrguer de feijão é que, mano... Não é hambúrguer. Não, e hambúrguer. às vezes falta exatamente inventividade e achar uma identidade própria. Não, digamos aquele assim, açougue né? vegano em São Paulo. Você vai usar o nome de açougue para um lugar que não tem proteína animal? O que é um açougue vegano? É um hortifruti? Só que chama de eles açougue falam, vegano? é um ambiente tipo um açougue mesmo, só que ao invés de peças de carne cortada, ele tem peças de outras coisas para Imitando carne. remeter um açougue, entendeu? Gente, é isso que eu não entendo. Não seja vegano, então. Nesse caso, essa pessoa não pode É ser tipo assim, vegana. o vegano é tipo ser ateu e... É o tesão reprimido. Vai lá ateu e comer o- a carne. Vamos fazer uma igreja dos ateus. Pode? Como é que é o ateu e o agnóstico? É. isso. É o isso. vegano que quer ser carnívoro, mas não tem coragem. É tipo isso, parece. Aí assim, desculpem as pessoas que fazem parte do movimento vegano, que bom que vocês estão aí felizes, mas assim, pra mim não rola. Não, eu Obrigado. acho que eles merecem Merece ter opções melhores ofertas, exatamente. Eles merecem de ter opções comida boas boa, para a dieta deles. Comida que não vegana precisa. é cara. Mas é porque os insumos são caros mesmo. Agora, sem queijo, eu não sei se eu conseguiria viver. Tofu. É soja. Eu Oi, até tá gosto de vendo? tofu, Já me mas é brocha. diferente. Queijo. Aquele queijo que não derrete. Não tem amiga. Ai, gente, é tipo, não. Deixa meu queijo achar da canastra de boi. Onde a gente vai comer depois desse podcast? Já a gente tem, né? Já, Já né? tem, hoje tem, não é pouco. O que a gente vai comer? Comida de boteco. O que Comida mais? de boteco, que eu espero que seja boa. E pizza? E pizza. Vamos Acho voltar que pizza. rolando pra casa hoje, então, talvez, Tem né? pizza onde? Uai. Arnabaco. Uai. Galera, então é isso. Adorei receber vocês Também. aqui. Muito Também. obrigado por vocês terem topado vir aqui conversar com a gente um pouquinho sobre comida, sobre Brasília, sobre vocês. Deixa o endereço de vocês, o Instagram. então, o meu é @comerrezando, tudo junto. Eu acho que bateu a cerveja aqui, que eu já tô meio... Nossa, eu tomei só uma, vocês já tomaram as duas. Já né? tava gravando aqui antes. Tá vendo? É porque a gente vai empolgando e a gente fala bem pouquinho, né? Exatamente, coitado. Fala aí. Então, @comerrezando, tudo junto. Tô no Instagram, TikTok tô começando ainda, gente, talvez um dia vai. Mas Instagram é o canal, tá lá. E agora a gente tem também o canal do YouTube, que é Melhor de 3. É melhor de 3, pois é. No YouTube, como tem pouquinho ainda, tem que dar uma caçada lá, mas se Isso. colocar melhor de 3, dá. E o meu Instagram é o @Lulu no quadrado. E também no Jornal de Brasília, se você jogar no Google Jornal de Brasília, Lulu no quadrado, vai achar também as colunas, que tem aquele texto mais completinho, né? Que não é só. trabalhadozinho, mais é. trabalhado Eu gosto e do tudo texto, mais. acho legal. Obrigada. Muito bom. Ela escreve Tem bem. gente ela escreve, que lê ainda. Ela escreve bem, eu sou fãzoca. É. Então Que é isso, bom. galera. Muito obrigado por vocês terem participado. Segue a gente também no YouTube, no Instagram, @DeuBomBrasília. Siga, comente, compartilhe. Deixa lá seu comentário, o que vocês acharam. Dê sua sugestão, quem que vocês querem ver aqui. E é isso. Muito obrigado. A gente que agradece, foi ótimo bater esse papo. Obrigadíssimo, foi Show de ótimo. bola. Ainda bem- Rendemos? Será que Rendemos demais. E é bom que a gente ainda continua mais tarde no agora a gente vai nas falar mal pautas. das pessoas. Vamos fazer o off. Agora a gente vai fazer só o pior, tá? De BSB. Deu Pode. ruim. Deu ruim. Eita, pronto, vamos fazer o deu ruim. Deu ruim em Brasília! Vamos! O que não falta é rolê. Aí o podcast vai ser assim. Só piso. Olha. Então é isso, galera. Obrigadão. Até mais. E até a mais. Falou, deu bom. Deu bom.